E aí, galera, é extremamente satisfatório estar com vocês mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre o racismo. É extremamente importante nós, como Igreja do Senhor, nós como cristãos, refletirmos a respeito desse tema tão importante à luz das Escrituras. Porque nós, como igreja, nós além de influenciarmos as pessoas, nós somos um organismo. E em nosso meio existem pessoas de todos os tipos, de todas as nações, nacionalidades, cor, povos, língua, tribo. E é muito importante para que a gente possa manifestar o Evangelho de forma efetiva nesse mundo, nós entendemos alguns pontos como este, por exemplo. Uma coisa que eu aprendi é que sempre que a Igreja do Senhor se cala em determinado assunto, em determinado aspecto, nós damos vozes a outros extremos e a outras coisas que não vêm de Deus e que acabam deturpando a mensagem do Evangelho. Nos últimos anos, a pauta do racismo, da defesa das minorias, ela ganhou bastante força na voz do movimento progressista, do movimento esquerdista, e talvez para a igreja isso não seja de 100% benéfico, porque muitas das pautas desses movimentos eles não estão de acordo com a visão bíblica e nem de acordo com a visão da igreja no decorrer da história. E fazem, muitas vezes, parecer que existe uma diferença entre a Igreja do Senhor e essas pautas. Mas a verdade é que tudo isso tem a ver com a mensagem do Evangelho. A palavra diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E durante muitos anos na história, pessoas sofreram por conta da cor da sua pele. E eu garanto para você que a voz profética, a voz apostólica e a voz do Senhor não se calou para a causa delas. E eu quero te provar na Bíblia e à luz das Escrituras, à luz de um contexto histórico, que o cristianismo ele não é um movimento que se opõe à luta contra o racismo, que o cristianismo ele não é um movimento que é racista ou coisa do tipo. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo levantou homens e mulheres de Deus em prol desta causa. E eu quero te mostrar hoje. Fica aí comigo. Quando nós olhamos para as raízes do cristianismo, nós percebemos que ele começou em Israel, ali naquela região de Jerusalém, que onde hoje é a Palestina, e foi difundido pelo resto do mundo. Deus levantou homens de Deus e essas pessoas pregaram o Evangelho por todo o mundo durante vários anos, durante vários séculos. E essa mensagem da cruz, essa cultura do céu, ela foi, em muitos momentos, diluindo-se nas outras culturas a qual iam abraçando essa mensagem. Isso foi algo benéfico em vários momentos, como tem sido até hoje, como isso também, em alguns momentos, foi algo prejudicial para a mensagem do Evangelho. Afirmar que o cristianismo é uma religião racista ou que a Bíblia ela é contra as pessoas pela cor da sua pele é de uma ignorância histórica sem precedentes. Falar isso, você se torna uma pessoa que você não conhece a essência de como surgiu esse movimento, essa religião tão pura e tão linda que é a fé em Cristo Jesus Cristo. E para entender isso, a gente precisa voltar aonde o Evangelho, aonde o cristianismo nasce. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que a origem do cristianismo ela não deu somente nos dias de Jesus aqui na Terra. O cristianismo ele começa muito antes mesmo de Jesus Cristo nascer e vir para a Terra. A palavra de Deus vai nos mostrar em todo o livro de Gênesis, nos profetas maiores e menores, a promessa de um Messias. Jesus ele veio sim ali no Novo Testamento anunciar o Evangelho, mas o Evangelho de Deus, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, ela começa desde muito cedo, praticamente desde ali de Adão. Deus chama Abraão, Deus vai chamar homens como Moisés e muitos outros. E é importante nós percebermos aonde esses homens moravam, aonde esses homens nasceram. Abraão, Moisés, Noé, todos eles são de origem naquela região ali da Ásia, ali por perto da África. Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, onde era o lugar que Abraão foi chamado por Deus e foi chamado para sair da sua terra, por exemplo, é onde era a região do Iraque. Então nós vemos que
As origens dos pais da fé, a origem do cristianismo em si, do povo hebreu, está muito mais ligada com uma região que é bastante distante hoje da Europa e da América do Norte e, obviamente, da América do Sul, que foram os locais onde nós tivemos mais influência na nossa construção da nossa fé e da nossa religião hoje. Na maioria das vezes, quando a Bíblia ela vai falar de alguém, ela não fala alguém tipo, tal pessoa, tal personagem histórico era branco. Tal personagem histórico, ele era negro. A Bíblia não vai se importar em tentar caracterizar fisicamente pela cor da pele os seus personagens históricos. Na verdade, o que a Bíblia faz é falar muitas vezes se eles eram servos, que eles eram escravos. É muito importante entender que quando a Bíblia se refere a um escravo, ela não está propriamente falando ao escravo que nós conhecemos nos nossos livros de história, que era o homem negro, a mulher negra, que foi muitas vezes oprimido pela sociedade. A Bíblia, ela se refere muitas vezes a tal pessoa, tal personagem, ele era pescador, ele era coletor de impostos. Então a Bíblia não vai, primeiro ponto é que a Bíblia não vai caracterizar as pessoas pela cor da sua pele. A Bíblia não vai fazer isso. Pedro, então quer dizer que a Bíblia estava preocupada em estar de acordo com a cultura yoke? Ou a Bíblia estava preocupada em estar de acordo com as pautas progressistas? Não. A verdade é que a Bíblia não vai caracterizar ninguém pela cor da sua pele, simplesmente pelo fato que para as pessoas que escreveram a Bíblia, e obviamente para o Espírito Santo que inspirou essas pessoas, a cor da pele não importava. Tanto na essência da sua fé, como no seu contexto histórico e cultural. Alguns fatos que nós precisamos considerar, como por exemplo, Jesus provavelmente era um homem de pele escura. Nós conhecemos o Jesus da Idade Média, não foi? Aquele homem louro, dos cabelos longos, de olho azul, pele clara. Mas enfim, a gente conheceu o Jesus da Idade Média. Mas será que Jesus era exatamente daquela forma? Não é o que muitos estudiosos dizem. Acredita que se Jesus, por conta da sua descendência e de onde ele nasceu, ele era alguém de pele escura. Além do fato dele ter bastante costume de andar no sol. Os seus discípulos também, que logo após se tornaram apóstolos e foram os responsáveis por anunciar a mensagem do Evangelho, muito provavelmente também eram homens negros ou de pele escura. Primeiro fato, eles não tinham uma etnia muito diferente da de Jesus, eles eram da mesma região, talvez até de descendentes próximos. Segundo fato, eles eram pescadores. Pedro, você está dizendo que todo pescador é uma pessoa de pele escura? Não é isso que eu estou dizendo. Mesmo que a pessoa não seja uma pessoa de pele escura e ela seja pescadora, muito provavelmente ela vai ter a sua pele queimada pelo sol por conta das condições de trabalho. E se nós associarmos a natureza genética dessas pessoas junto com o seu estilo de trabalho, muito provavelmente eram pessoas realmente de pele escura. Então nós vemos aí que o Evangelho foi pregado, o Evangelho nasceu tanto em um contexto de pessoas dessa forma, pessoas negras, tá? Como ele também foi anunciado inicialmente por pessoas assim. Um outro ponto que nós podemos destacar, trazendo esse contexto da Bíblia, se nós formos lá no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 ao 40, nós vamos ver Filipe conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo praticamente transporta Filipe de um lugar e vai para outro, onde ele se encontra com um etíope. A Bíblia relata com muita exatidão que esse etíope ele era responsável pelos tesouros da rainha da Etiópia. A Etiópia é um lugar situado na África. Quando a Bíblia se refere a essas pessoas, ela não se refere menosprezando, mas considerando a posição de honra e de influência. Nós podemos ter também como exemplo os egípcios, o povo do Egito. O Egito é uma cidade, é um país. O Egito é um país localizado na África. Obviamente serão pessoas negras, pessoas de pele escura. E essas pessoas foram poderosas na antiguidade e a Bíblia nos relata como eles foram poderosos. Em muitos momentos o povo de Deus até esteve subjugado por eles. Então nós percebemos dentre esses alguns argumentos que eu dei para você, que a Bíblia ela não se preocupa com a cor da pele e muito menos se preocupa em fazer distinção. Do contrário, ela é muito clara e esclarecida sobre os méritos
sociais que existiam para essas pessoas em seus contextos históricos. Contudo, é importante a gente salientar que, no decorrer da história, o evangelho foi cada vez mais sendo pregado. E quando eu falo evangelho, estou falando da mensagem de Cristo. Esse evangelho, ele ganhou muita força na Idade Média, com a Igreja Católica. Não sei se podemos dizer propriamente evangelho de Jesus, tendo em vista que vários fatores, como a Bíblia ter sido proibida para as pessoas leigas, as várias doutrinas heréticas que surgiram até mesmo da própria igreja, que hoje mesmo a própria Igreja Católica não concorda com muitos pontos da época medieval, mas tinha muita coisa errada. E a mensagem de Jesus Cristo, o cristianismo, ele acabou se diluindo na cultura europeia. E como que isso nos impacta? Na época da Igreja Católica, existia um alto nível de antissemitismo. Isso aconteceu por quê? Primeiro que os judeus, eles perseguiram bastante os cristãos quando estava surgindo. Segundo ponto, nós vimos também que surgiu o islamismo naquela região ali do Oriente Médio, onde nasceu praticamente o cristianismo, e muitas igrejas primitivas eram fortes ali. Isso fez com que o evangelho de Deus, isso fez com que o cristianismo se desvinculasse na sua movimentação dessa região, dessa cultura. Isso foi um pouco prejudicial, porque tirou um pouco a essência. E aí, quando a Idade Média foi retratar Jesus, eles retrataram o nosso Senhor Jesus Cristo na concepção e na visão romantista que eles tinham. Como, por exemplo, o Jesus dos olhos azuis, o Jesus branco, dos cabelos louros. Era muito difícil pregar um Jesus com cara de judeu, porque eles tinham problema com os judeus. Nós vemos, por exemplo, que a própria Reforma Protestante vai herdar um pouco disso. Algumas falas de Lutero, que Lutero teve contra o povo judeu, vai herdar um pouco dessa cultura medieval, já ali na Idade Moderna e pós-moderna. Eu não estou dizendo que, nos dias de hoje, a Igreja do Senhor e o Evangelho e o cristianismo é racista. Não. É muito importante nós entendermos que, no período, em toda a história, o Senhor Deus levantou homens de Deus e mulheres de Deus para lutar contra essa cultura que acabou contaminando a essência da palavra de Deus, acabou contaminando a essência de um movimento, de uma religião criada por Jesus. Nós temos, por exemplo, homens como William Wilberforce. Ele foi um inglês cristão que dedicou toda a sua vida à luta contra o comércio de escravos e o tráfico de pessoas negras para o resto do mundo, que era muito liderado pela Inglaterra, ali nos séculos XIX e XVIII, mais ou menos. Ele nasceu em 1784 e morreu no ano de 1812. Mas no ano 1807, após 20 anos de luta, conseguiu aprovar uma lei na maior potência mundial da era passada, em que essa lei proibia a venda de escravos e o tráfico de escravos. Ele era um político de um dos países mais poderosos do mundo. Ele aprovou uma lei que proibia uma das principais práticas econômicas naquela época. E dessa forma, o tráfico de escravos e a comercialização de escravos negros foi proibido na Inglaterra e em todas as suas colônias. Deus levantou homens como Martin Luther King, o pastor Martin Luther King, que lutou contra o racismo na América do Norte. Morreu por essa causa. Influenciou bastante a luta lá. Deus levantou homens como William Seymour, que foi um dos caras que liderou o avivamento da Rua Azul, o maior avivamento, um dos maiores avivamentos que já aconteceu na história. Não deixavam William Seymour entrar na igreja para orar, porque ele era negro. Aí o Senhor foi lá e batizou William Seymour com o Espírito Santo de Deus, fora da igreja praticamente, e ele foi lá e liderou esse avivamento. A verdade é que muitas vezes nós, com os nossos entendimentos, nossas opiniões, podemos até nos distanciar daquilo que Jesus Cristo pensa. Mas o nosso Deus sempre vai levar a sua igreja de volta para o desejo e a intimidade daquilo que o seu coração pensa.
A palavra de Deus vai dizer, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, que quando nós estivermos lá no céu, nós vamos ver pessoas de todos os povos, nós vamos ver pessoas de todas as tribos, nós vamos ver pessoas de todas as nações, de todas as línguas, todos nós juntos, compondo a mesa do Cordeiro e celebrando a salvação e a vida eterna com o Senhor. Deus, ele não é o Deus de uma cultura. O Senhor é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus do universo. Ele é o Deus de todos os povos. A igreja do Senhor, ela não é uma igreja racista. A igreja do Senhor não é uma igreja que oprime ninguém. A igreja do Senhor é uma igreja que contém pessoas de todas as tribos, povos e nações. E essa igreja, com todas as suas tribos, povos e nações, está direcionada a uma doutrina santa, a uma doutrina pura e única que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante que nós, como igreja, venhamos a entender que nós somos um único povo. Por mais que nós sejamos diferentes em algumas coisas, em algumas culturas, a forma de falar, a forma de nos mover, a forma de cantar, a forma de falar, a cor da nossa pele, a nossa condição social, muitas vezes, mas nós somos uma só igreja. E essa igreja estará junta com Cristo um dia. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você comente, compartilhe aí no grupo da tua faculdade. Te dou esse desafio. Compartilhe aí no grupo da tua igreja. E diz o que você achou desse vídeo. Deus abençoe sua vida.